por que está saindo dinheiro da Bolsa Brasileira nesse ano, né? Até pegando em comparação com os anos anteriores, ali entrou 56 bilhões no ano passado, 120 bilhões em 22, e nesse ano a gente perdeu cerca de 22 bilhões já, né, de saída de capital estrangeiro. Tem alguma explicação para isso? Olha, eu tenho muita dificuldade de tentar explicar o mês a mês do que está acontecendo, assim, em termos de fluxo, tá? Porque quando a gente coloca tudo no mesmo carimbo, acabamos fazendo algumas coisas que não são muito cabíveis. Por exemplo, existe desse fluxo, tem o long only, que está olhando o longo prazo, tem o hedge fund, que vem e vai fácil, vem e vai rápido, aproveitando oportunidades ou arbitragens de curtíssimo prazo. Então, tem de tudo ali dentro, tá? Quando eu olho, por exemplo, para o perfil mais da Franklin, a gente tem uma visão muito mais de longo prazo e não segue necessariamente esse tipo de fluxo no mês a mês. Porque quando você perguntar para mim por que entrou, sei lá, 40 bi em 2 meses no final do ano passado, também não tinha uma razão muito clara, não mudou nada de uma forma relevante para justificar isso, tá? Então, eu tendo a olhar mais as perspectivas de longo prazo e tentar sair um pouco desse ruído do mês a mês, tá? Então, nesse mês está saindo 6, mês que vem pode entrar 10 facilmente, sem ter uma grande mudança estrutural brasileira. O que eu vejo que é relevante comparando períodos mais longos é o seguinte: o Brasil tem uma taxa de crescimento inferior aos pares emergentes, ou pelo menos os principais, né? Se você pegar, por exemplo, o que está acontecendo com a Índia vem numa trajetória de crescimento e está ganhando relevância no mundo de forma geral e ganhando peso no índice MSCI de Emerging Markets. Uhum. Então, se você pegar o que aconteceu com o Brasil, por exemplo, o Brasil, lá em 2008, quando foi capa da Economist, quando o Brasil decolando, que era a grande... Vários nomes foram cunhados naquela época. Tinha tido a crise nos países centrais. Sim. E criaram aquele termo do descolamento, o decoupling. Então, os emergentes não estavam passando por aquelas crises, não tinham aqueles problemas estruturais, eles iriam dominar o mundo. Aí teve a história do BRIC, né? E o Brasil estava lá. Mas quando você olha de perto, o Brasil, quando você compara com a China, por exemplo, ou mesmo com a Índia, a gente tem uma trajetória de crescimento bem inferior, né? Você olha o PIB potencial brasileiro, se você olhar os últimos anos, a gente cresceu aí, sei lá, 2% na média, se tanto. Teve um período que a gente perdeu 10% do PIB em 3 anos, enquanto que lá, pega a China, está desacelerando, mas ela está crescendo, ela crescia 10, está crescendo 5. A Índia está crescendo bem também. Então, o estrangeiro, com um perfil de longo prazo como o nosso, ele está olhando esse objetivo de longo prazo no horizonte de 2, 3 anos. E quando a gente vê o nosso horizonte, e só para pontuar uma coisa importante, naquele período que eu estava mencionando desses nomes, de Coupling, BRIC, o Brasil pesava, sei lá, 15, mais ou menos, 15, 16% do índice MSCI. Era muito relevante. Todo mundo tinha que ter uma opinião e uma posição no Brasil. Quando você olha hoje, o Brasil foi diluído de uma forma significativa justamente pela China, Taiwan, Índia. Essas regiões, elas tiraram muito do peso do Brasil. O Brasil também acho que tem uma coisa muito, muito auto-infringida aqui, né? Que a gente acabou tomando a trajetória de crescimento bem pior e a gente hoje está com quanto? 6%, 7% do MSCI. Sim. Então perdemos relevância. A gente, para ter eu acho assim, um fluxo consistente de estrangeiros para o Brasil, a gente precisa reencontrar o caminho do crescimento que meio que ficou para trás, né? E como essa perspectiva, em relação ao crescimento mesmo, nos últimos anos a gente viu revisões constantes, né, para cima, de certa forma, para o PIB, mas ainda assim um PIB relativamente morno, né? Mesmo se comparado a países desenvolvidos já. O que falta para o país ganhar atração? Então, a gente fez algumas coisas importantes, a gente fez algumas reformas, a reforma da Previdência foi hiper importante, aquilo ali realmente, o grande calcanhar daqueles do Brasil é a questão fiscal, né? Sim. A gente tem 2 problemas, né? O fiscal, que assim, nosso endividamento é muito alto, isso gera essa carga de juros que a gente vê, né? E a questão de produtividade. Então, são 2 frentes que o país precisa atacar
E tem que estar na agenda, né? A reforma da Previdência, por exemplo, foi uma coisa que demorou bastante para criar um consenso no Congresso, um consenso na sociedade, mas uma vez que aconteceu esse consenso, andou. O que a gente precisa é ter um consenso em cima da agenda econômica e da agenda de reformas que é necessário para botar o país no eixo do crescimento de novo. E é por aí. Atacar o fiscal para não ter juros, não ser campeão do mundo de juros reais e melhorar a produtividade, né? A gente gasta mal o dinheiro, a gente tem um problema sério a gente gasta muito, mas gasta mal, não tem mecanismos de aferimento da eficiência dos gastos. E é uma coisa que assim, precisamos enfrentar, né? É uma coisa que o país precisa. Aí precisa aumentar a receita para suprir os gastos e fica nesse dilema, né? Acaba onerando outros setores ali que poderiam... Exatamente. Fica assim, enxugando gelo no fim das contas, né? A gente acaba, faz a reforma, desfaz, Então assim, a gente precisa entrar numa trajetória e se manter nessa trajetória, que é uma trajetória assim, pró-produtividade, é isso que o país precisa. A perspectiva, assim, olhando a conjuntura política, econômica, é otimista para o Brasil? Eu acho que muito do que está acontecendo aí com valuation, com tudo, não é... Acho que o próprio PIB, né? Se você olhar o Focus hoje e o que tem de PIB esperado para crescer esse ano, próximo, e o próprio PIB potencial do Brasil, mostra que não. Você olha o PIB potencial brasileiro para... Pega lá o consenso do Focus para 25, 26, é 2%. Ninguém está acreditando que a gente vai mudar esse contexto, né? E é importante lembrar, naquele período que a gente estava mencionando ali atrás, que estava se referindo, sonhamos em jogar esse PIB potencial para 4, 5. Sim. Era uma coisa assim, o PIB potencial brasileiro é 4, 5. E depois a gente viu que não cumprimos. Mas nada impede que a gente volte para aquilo. Acho que tem que atacar, a agenda tem que atacar esses problemas. Uhum.